Eu preparei meio que uma brincadeira aqui nessa apresentação para falar de metaverso. Eu trouxe alguns personagens aqui, mas isso é só para se a gente deixar mais leve a apresentação, né? Ao metaverso e além, né? E além, mas por quê, né? E o que a gente vai falar aqui sobre metaverso? É o seguinte, nós estamos falando ainda, quando você fala de metaverso, nós não estamos falando de uma realidade 100% presente, acessível, disponível. Nós temos um mundo de coisas para entender ainda sobre como o metaverso vai ser realmente utilizado, né? Como é que ele vai ser aplicado no nosso dia a dia, na vida, em todos os setores. E por isso mesmo, e além, quer dizer, a gente hoje conhece um pedacinho do que a gente vai poder fazer com o metaverso. Então, a gente conhece as coisas que já tinham sido criadas, mas tem muita coisa sendo criada agora e tem muito espaço para a gente criar coisas que vão acontecer, que vão ser realizadas, né, no metaverso. Com certeza, a gente tem muitas oportunidades pela frente, mas nós não estamos falando de algo 100% disponível. Nós estamos falando... E aí eu vou mostrar por quê, né? A gente vai falar um pouco sobre o porquê que ainda há um grande desconhecimento sobre o que é o metaverso. Então, vamos pegar lá no dicionário, né, o pai dos burros, lá primeiro, o que é o metaverso. É um espaço ou ambiente de realidade virtual no qual pode haver interação entre usuários. Então, a ideia é essa aqui, não fala dessa realidade virtual, equipamento, o que você vai utilizar, né? É um termo que é usado na área de informática, né, na área de tecnologia, mas é uma expressão que já está no dicionário, ou seja, né, já existe na nossa língua portuguesa, e ela não é nova. Tá? A primeira vez que foi usada a expressão metaverso, com essa ideia de que nós estamos falando aqui hoje, foi num livro, né, chamado Snow Crash, que no Brasil foi lançado com o nome de Nevasca, do Neil Stephenson, e esse livro foi lançado em 92, e ele usou pela primeira vez o termo metaverso para explicar isso que a gente vai falar aqui hoje, que é você ter um ambiente de realidade virtual. No caso, o livro dele é um livro de ficção, em que ele vive num mundo utópico, em que as pessoas vivem e usam, né, o metaverso como uma realidade paralela, uma realidade virtual. Então, a expressão é necessariamente nova. O que a gente tem é uma evolução, porque se a gente pensar bem, a própria realidade virtual, apesar de ela existir há muitos anos, realidade virtual, o conceito de realidade virtual, é lá do final dos anos 70, começo dos anos 80. E assim como, né, depois do metaverso, nos anos 90, são nomes para coisas que estão relacionadas, né, e a realidade virtual é necessária para você ter um metaverso, então e tem várias outras tecnologias necessárias, né, para a gente criar e usar, né, esse metaverso, mas tudo isso já vem de muito tempo. Então, nós não estamos falando de algo que foi inventado pelo Facebook no ano passado, como tem muita gente que descobriu agora, fala assim, nossa, né, inventaram um tal de metaverso. Não, já existe isso já há bastante tempo. E aí tem alguns exemplos, se você entrar na internet, você vai ver que as grandes empresas todas já têm alguma iniciativa, não tem áudio mesmo não, tá? Esse vídeo é só para mostrar um exemplo de como as grandes empresas estão fazendo um grande esforço para poder mostrar os benefícios, as coisas maravilhosas que a gente vai poder fazer no metaverso. Então você vai encontrar grandes nomes, né? Aquelas empresas bilionárias e algumas trilionárias, né, que estão fazendo investimentos em recursos para serem usados no metaverso, como softwares, ambientes, óculos, óculos, tanto esses, né, óculos grandes de realidade virtual, como a tentativa de fazer óculos que sejam menores, mais discretos, que você possa utilizar com mais facilidade, né, sem ter esse trambolho, né, colocado no rosto. Então a gente está caminhando, grandes empresas, todas elas, têm algum projeto, têm algum plano relacionado ao metaverso, mas se você for olhar bem no fundo, nem elas sabem exatamente o que elas querem, o que elas podem fazer nesse metaverso. Elas todas, né, elas estão fazendo um trabalho exploratório, que é extremamente necessário. Grande parte das tecnologias que a gente usa hoje, né, no nosso dia a dia, elas surgiram de experimentos, tentativa e erro, né? É um movimento exploratório, de
ver o que pode ser feito, testar, ver se funciona, e aí, se funcionar, vamos transformar isso num negócio, transformar isso num produto, num serviço, algo que vai ser colocado à disposição e que sempre corre o risco de, mesmo uma grande empresa colocando todo o seu esforço nisso, corre o risco das pessoas não aceitarem. A própria videoconferência que a gente está usando aqui agora, eu não sei se vocês sabiam disso, mas a primeira videoconferência feita e apresentada para o mundo foi em 1947. Então, não é uma tecnologia nova, e a gente acabou descobrindo a videoconferência como uma ferramenta útil há 3 anos, 2 anos, quando começou a pandemia, que a gente foi empurrado para a videoconferência. Vamos confessar que aqui, muitos de nós, alguém já tinha te chamado, vamos fazer vamos fazer uma call, vamos fazer uma reunião por Meet, pelo Zoom, e você falou, não, vamos fazer presencial, que é melhor. Esse vídeo é um vídeo, que vocês acabaram de ver, que é da Microsoft, mostrando as potencialidades. Na verdade, nada disso que ela mostrou existe. Então, só para a gente alertar isso. E a gente, assim como a videoconferência, existia tecnologia para isso, mas ela não foi aceita naturalmente pelas pessoas, demorou 60 anos para as pessoas olharem para a videoconferência e falar assim, não tem outro jeito, agora a gente vai ter que fazer por videoconferência. E aí a gente aceitou finalmente a videoconferência. Então, algumas tecnologias, apesar delas terem um grande potencial, elas chegam no mercado e as pessoas olham para aquilo e falam, não, eu não preciso disso. O metaverso corre esse risco, como outras tecnologias, como outros recursos que foram colocados à disposição da sociedade. Ela olhou para aquilo e falou, tá, é legal, mas talvez eu não queira, talvez eu não precise disso. E a gente pode falar outros exemplos bem próximos, como, por exemplo, a televisão 3D, que há cerca de 10 anos atrás era aquilo que todo mundo falava, agora tem uma televisão 3D, eu quero ter uma televisão 3D na minha sala para poder ver filme, Blu-ray em 3D. O próprio Blu-ray já não existe mais. E muita gente investiu em aparelho Blu-ray 3D, com televisão 3D, e usou para testar, para ver como era, mas depois deixou de lado. Aqui a gente tem um outro exemplo de um outro vídeo, mostrando o metaverso, enquanto eu estava falando sobre a TV 3D, porque é um outro exemplo bem recente de uma tecnologia que era muito promissora, que todo mundo falava sobre ela, o mercado de dispositivos de consumo ganhou muito dinheiro vendendo televisões 3D, mas no final das contas, quando as pessoas começaram a usar aquele produto, aquele recurso, eles olharam para aquilo e falaram, talvez eu não precise disso. E aí, esse vídeo é da Meta, do Facebook, que agora é a empresa dona do Facebook, virou a empresa Meta, e exatamente num movimento audacioso de se mostrar como uma empresa de metaverso, ou seja, o Facebook deixa de ser a principal, isso já vinha acontecendo até com a queda no número de usuários novos, o número de horas que as pessoas passam no Facebook, isso vem caindo ao longo do tempo, enquanto aumenta o uso do WhatsApp, do Instagram, vem caindo do Facebook, e aí a empresa resolveu criar um novo nome, chamado Meta, e ela focou, agora nosso futuro é o metaverso, e talvez até o Facebook tenha uma sobrevida no metaverso, quem sabe, ele se transforme num ambiente diferente, onde você possa utilizar e possa salvar o Facebook do desaparecimento, e outras redes sociais. Então o metaverso, ele vai além de só você se divertir ou distrair como um gadget, tem muitos gadgets novos que a gente quer experimentar para ver qual é que é, mas ele pode ter um potencial muito grande, isso eu já estudava lá desde 99, quando eu escrevia, inclusive um livro que chama Ciberescola, que era sobre, será que dá para usar essas tecnologias? Qual o potencial? Como é que vai ser o mundo quando a gente puder utilizar realidade virtual, internet banda larga, para estudar? Como é que a gente vai trabalhar com os conteúdos? Como é que vai ser a relação aluno-professor? Então, desde aquela época, a gente pensa e discute bastante sobre isso, e é um potencial enorme. Nós temos... Por quê? Porque nós temos a capacidade de nos aproximarmos do conteúdo de uma maneira muito mais imersiva do que simplesmente os modos tradicionais, que são. Quais são os modos tradicionais da gente ter acesso ao conteúdo, a informações, a adquirir conhecimento? Leitura,
audição, assistir vídeos, né, em 2 dimensões, participar de grupos de discussão, fazer um estudo de casos, tem uma série de possibilidades. Mas nenhuma delas é tão imersiva quanto você entrar num mundo onde você pode ver em 360 graus, experimentar audição com vários, né, e aí tem vários tipos, né, de sons para o metaverso, que são muito melhores do que simplesmente o som estéreo, né, que eles chamam de som espacial, que você vê sons de vários, né, de vários lugares. Então, esse potencial imersivo do metaverso, ele é muito, ele está muito próximo do que a gente gostaria para a educação. E as pessoas, com certeza, teriam curiosidade de estudar, aprender, e a gente de usar, né, essa ferramenta para o ensino. Mas não só isso. Para trabalhar, né, já existem várias oportunidades, mas no final eu vou falar sobre, inclusive, alguns recursos que você já pode contratar para trabalhar online dentro do metaverso. Para se divertir, é óbvio, os videogames estão aí e eles são, normalmente, a primeira ideia que as pessoas têm quando falam em óculos de realidade virtual, já pensa logo num jogo ou pensa no shopping, naquele simulador de montanha-russa, que fica alguém filmando, o outro passar vergonha, né, pagar mico enquanto grita lá com óculos de realidade virtual. Então, a gente, obviamente, é uma das primeiras coisas, né, que a gente descobriu que servia para a realidade virtual, era para a gente se divertir com os jogos, né, e filmes, e se informar, né, você pode não só estudar, mas também, né, ter acesso a novidades, notícias, relacionar com outras pessoas, profissionalmente ou pessoalmente, ou do jeito que você preferir, né, através de uma plataforma, né, chamada Metaverso. Comprar provavelmente vai ser uma das coisas importantes que a gente vai fazer no metaverso, e o que vai também impulsionar o desenvolvimento são as empresas de varejo que vão querer utilizar essa experiência para fazer, né, com que as pessoas comprem mais, né, para namorar, né, obviamente, assim como a gente usa a tecnologia desde o bate-papo do UOL e muito antes disso. Tem gente aqui que mais nova não deve saber, mas no passado tinha um número de telefone que você ligava e você não sabia com quem você ia falar. E uma outra pessoa do outro lado ligava também para aquele número, e aí começavam as pessoas a conversar numa sala de bate-papo por telefone. Isso faz bastante tempo. Hoje nem telefone fixo, acho que as pessoas não têm mais, mas isso já existia antes, continuou existindo nos chats, nos bate-papos, e vai acontecer, né, no metaverso. A gente vai ter o Tinder, o Meta-Tinder, provavelmente, onde as pessoas vão se relacionar lá dentro. Então, existe um potencial muito grande. Na verdade, a gente pode viver no metaverso como algumas pessoas já passam grande parte do seu dia hoje, utilizando jogos e ambientes, né, que são de realidade virtual. Então, onde você vai fazer isso tudo, estudar, trabalhar, se divertir. E aí tem um óculos, esse óculos, na verdade, é aquele óculos de cinema, né? Ele é bem simplesinho, aquele óculos que você usa para assistir o filme em 3D. A gente tem ainda um obstáculo, né? Alguns obstáculos para poder fazer com que essas coisas todas, estudar, trabalhar, se divertir, se informar, relacionar, comprar, namorar, viver, para que essas coisas fiquem ou pareçam mais naturais para a gente. E esse é o primeiro mito que muita gente fala assim, vai ser muito legal, vai ser ótimo, eu quero muito entrar no metaverso. E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui de um óculos que está sendo vendido hoje. Esse é um dos melhores óculos que tem no mercado, né, para você poder comprar, e ele permite que você tenha uma experiência muito grande nesse metaverso. Só que ele pesa 580 gramas. Então, para você ficar 15 minutos com ele, eu acho que está tudo bem. Mas tem algumas coisas, como, por exemplo, estudar, onde você não vai fazer uma aula só, talvez só de 15 minutos. Você vai precisar de mais tempo para entender, experimentar um conteúdo. Será que as pessoas vão estar dispostas a ficar com 580 gramas pendurados, né, na cabeça, mesmo que seja super acolchoado, confortável? No final das contas, isso vai cansar. Mas esse não é só o único problema, não. Tem um outro probleminha. Esse óculos da Microsoft, chamado HoloLens 2, ele custa R$ 54.987. É absurdamente caro, né? Mas você vai falar assim, mas parcela em 12 vezes? Então tá bom, então assim fica fácil. E corra no Mercado Livre, que é o último disponível. Na verdade,
Esse é o preço da alta tecnologia. Toda alta tecnologia, quando ela chega no mercado, ela é muito cara. As TVs 3D, quando chegaram, era o dobro do preço das TVs que não eram 3D. Quando as Smart TVs chegaram no mercado, elas eram mais caras do que as TVs tradicionais. Hoje, se você for procurar numa loja uma TV que não seja Smart, simplesmente não existe mais. Toda TV é Smart. Então, existe um momento que a inovação chega no mercado e que, logicamente, quem investiu no desenvolvimento, na pesquisa, vai querer recuperar o dinheiro que investiu. Então, as primeiras pessoas que vão acessar e comprar e consumir essa tecnologia vão pagar esse preço do pioneirismo. Você vai ser pioneiro em ter um óculos desse aí, provavelmente na sua cidade. Mas ele vai cair de preço. Lá na frente a gente vai ter acesso a ele. Só que isso não é a realidade atual. Então esse é um preço, foi consultado agora, no começo do mês, né, que eu fiz a consulta e achei por esse preço. Então, veja bem, nós temos aí dois obstáculos, o preço, né, e o peso. Mas, lógico que existem opções mais baratas. Eu trouxe aquele da Microsoft só para causar um impacto, né? Tem que causar um drama, então, afinal de contas, para vocês, né, vocês ficarem assim, prestar atenção no que esse cara está falando. Então, existe uma opção mais barata, bem mais barata, quase 10% do preço, mas ainda é R$ 5.999, que é o Oculus Rift, que é uma empresa que foi comprada pelo Facebook, pela Meta, né? E que o Facebook e a Meta estão investindo bastante na popularização, criando recursos para você poder utilizar, né, e você pode comprar, né, esse óculos no Mercado Livre por 10 parcelas de R$ 599. Ainda é inacessível para a maioria das pessoas. Então, como eu disse, o metaverso existe, mas que para que você possa acessar todo o potencial do metaverso, você realmente ter a imersão que o metaverso promete, né, de você entrar nessa realidade virtual e sentir essa realidade virtual, a gente tem alguns obstáculos ainda importantes. E olha só, ele é impulsionado pelo PC. Então, além de ter o óculos, esse aqui, você tem que ter um PC, tem que ter um notebook, um PC, que seja poderoso para poder rodar o software. Então, não é só você comprar o óculos. E, além do óculos, você ainda tem que ter um equipamento que vai estar conectado ao óculos. E, além de tudo, esse aqui, que é mais barato, pesa 1.050 gramas, ou seja, 1 quilo, esse óculos, para você colocar e ficar por algumas horas, por exemplo. Hoje a gente, em média, o brasileiro fica de 3 a 4 horas por dia em redes sociais. Eu acho que as pessoas não se sentiriam confortáveis de ficar de 3 a 4 horas por dia com quase um capacete, né? Um capacete desse na cabeça de 1 quilo de peso, que é muito mais pesado que um capacete de motociclista, né? Então, esses são alguns obstáculos ainda que a gente tem para derrubar, para poder usar o potencial do metaverso. Bom, o preço, obviamente, né? O conforto não é nada confortável, requer alta performance, né? Se você precisa, por exemplo, precisar conectar um computador, o seu computador vai ter que ser um computador de alta capacidade. Ainda falta conteúdo que convença as pessoas a irem, né, para o metaverso. O Facebook está começando a criar agora um outro ambiente disponível. Então, nós estamos no começo dessa história ainda. Existe um risco sempre, tem vários pesquisadores que já publicaram artigos, né, falando sobre o potencial de risco de vício e de alienação, porque a experiência é muito mais imersiva. Então, por exemplo, já existem pessoas viciadas em jogos hoje, né, que elas jogam sentadas com um joystick, né, um pad, né, um videogame tradicional. Isso, a imersão do metaverso, da realidade virtual, ela aumenta esse risco, aumenta esse potencial, lógico, né, isso é só uma especulação ainda. Outra é que, se você pensar em relacionamento, em redes sociais, no metaverso, tem muito pouca gente lá. A maioria das pessoas que você não conhece não está lá ainda, né? Então você vai ficar meio assim. Se você entrar lá, você vai ter que fazer novos amigos, né? Porque as pessoas do seu grupo possivelmente não estão ainda no metaverso. Isso é um obstáculo. Enquanto você não tiver aquela motivação, poxa, tem tal pessoa está lá, me chamou, a pessoa chamou, vamos lá, agora está todo mundo lá no metaverso. É mais fácil você querer estar lá do que se você chegar lá e ficar, quem está aqui? Não conheço ninguém. Então tem muitas incertezas ainda pela frente, né? Dessas todas aí, mais algumas que eu não citei, e é meio ridículo você ficar de óculos, aquele óculos enorme, e as pessoas não vão fazer isso em público, né? Você vai, no máximo, usar isso dentro da sua casa,
por enquanto, né, na sala, no quarto da tua casa, mas é algo que as pessoas não vão sair pela rua usando um óculos, né, de realidade virtual para curtir o metaverso enquanto elas estão andando no ônibus né, ou no trabalho e tal. Então, isso é meio ridículo, né? Tá aí a fotinha, né? Esse é o óculos 3D de cinema ainda. Imagina aquele outro óculos, né, de realidade virtual, trambolhão mesmo. Peraí, então, mas você veio falar de metaverso e só falou de problemas. Eu falei, não, eu falei de todo o potencial que ele tem e falei dos problemas que ele tem. Temos que ser realistas. O metaverso, ele, como eu disse, ele não oferece hoje 100% do potencial que ele promete. As pessoas todas estão muito empolgadas porque o metaverso vai ser muito legal, vai ser, mas ele vai ser. Né? Ele ainda não é um ambiente que você possa acessar de maneira fácil, né, barata, nem que tenha conteúdo que fala assim, nossa, eu tenho que estar lá, porque senão eu não vou ter acesso àquele conteúdo. Não. Quase tudo que você terá no metaverso, hoje existem outras redes, outros locais que você encontra para poder trabalhar, estudar, fazer um monte de outras coisas que você pode fazer fora do metaverso. Né? E o metaverso vai turbinar isso, mas ele vai ainda, no futuro. Logicamente que é bom a gente já estar de olho no futuro. Né? No começo, quando a Letícia me apresentou, ela falou que além de palestrante, escritora, eu sou futurista, e é algo que eu pesquiso muito, sobre cenários futuros, possibilidades de cenários futuros, os cenários que a gente pode ter e os que a gente quer ter. Isso é uma ciência, a gente trabalha, tá bom, é uma pseudociência, mas é uma área de muito interesse para gestores, para administração pública, inclusive. Eu fiz um curso pelo governo federal que bancou para eu fazer um curso de futurismo pelo instituto chamado Institute for the Future, que é uma das referências do mundo dentro da área de futurismo, que é para a gente aprender a usar ferramentas para poder enxergar esse cenário futuro e aplicar isso na gestão pública. Né? Como é que eu posso estar preparado e fazer um planejamento estratégico se eu não consigo imaginar como é que vai ser a minha cidade, a minha organização, o meu estado, o meu país daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, isso faz parte desse futurismo. Mas nós estamos ainda falando de futuro. Né? É um futuro que nós queremos, né? Mas ele ainda não está disponível, então não é uma realidade acessível para muitos hoje em dia. Nem as big techs, né, que são Apple, Meta, Google, Microsoft, nem elas entenderam ainda o que dá para fazer nesse metaverso, todas elas estão explorando isso tudo. Né? Então, se elas não entenderam, a gente vai demorar um pouquinho. Né? Nós, então, estamos aí tentando entender, né, o potencial, né? Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de tentar. E aí tem alguns vídeos que eu recomendo. Né? Se você entrar no YouTube lá e procurar lá Singularidade Tecnológica, você vai ver ou então, se escanear, né, esse QR Code, você vai ver uma palestra que eu fiz em 2014, falando sobre o futuro, falando sobre o momento da singularidade tecnológica, que está muito próximo, 2029, que foi prevista pelo Raymond Kurzweil. Ele escreveu um livro chamado A Singularidade Está Próxima, e ele fala sobre essa evolução inexorável. A gente vai caminhar para um momento que você não vai saber mais o que é humano e o que é tecnológico. Né? A gente já está bem próximo disso. Né? E o metaverso vai ser uma das coisas, hoje não, essa semana eu li inclusive uma matéria, falou assim, o metaverso ele vai dar certo, né? Entre aspas, o que é dar certo? Né? Ele vai dar certo no momento que você não conseguir mais distinguir se você está dentro ou fora do metaverso. É complexo isso. Será que a gente vai ter esse momento? Né? E aí tem vários pesquisadores hoje que já estão pensando sobre isso. O que é necessário para que o metaverso fique tão verossímil que você não saiba mais, quando você colocar o óculos, tirar o óculos, você não sabe qual é o mundo real, qual é o mundo virtual. Então tem muita informação nessa palestra, nesse TED lá, Singularidade Tecnológica. Se procurar lá isso no YouTube ou entrar nesse QR Code, você vai achar. E tem uma outra que eu fiz mais recente, 2019, que é A Vida Após o Smartphone, que eu também recomendo, porque é uma palestra onde eu falo sobre algo que é surpreendente, que a maioria das pessoas não consegue imaginar, né, que o smartphone está deixando de ser importante. Não é que ele vai morrer, né, mas a gente vai ter outras interações de outras formas com o mundo virtual e real,
e que não necessariamente passam pelo smartphone. E aí também recomendo assistir, entrar lá no YouTube, você vai achar. Vida após o smartphone, a primeira palestra lá que vai aparecer é a minha lá. Fico essas duas recomendações. Não precisa assistir agora, continua aqui, depois vocês vão lá. E aí eu trouxe um vídeo aqui para mostrar que eu falei bastante sobre o lado ruim, né, do metaverso, e aí eu trouxe esse vídeo para mostrar para vocês, lá no século XIX, uma bicicleta a vapor, que a gente pode chamar de a primeira motocicleta. Na época não existia ainda motor a combustão, isso aí é uma reconstrução, né? Eles refizeram essa bicicleta, mas ela foi inventada no final do século XIX, 1880, 1870, pelos criadores do automóvel. Eles, antes de criarem o automóvel, criaram a primeira motocicleta. E olha que beleza. Você tem uma motocicleta movida a carvão, água, que gera vapor, e você consegue andar essa estonteante velocidade de 5 km por hora. E eu trouxe esse vídeo por quê? Bom, assim como eu critiquei, de certa forma, né, os óculos lá de meio quilo, de 1 quilo, e aí vou passar aqui agora, né? A diferença daquela motocicleta para essa motocicleta, que fica parada em pé, ela se equilibra sozinha, né? Isso é uma moto que existe, ela está disponível, né? Não comercialmente, mas isso é uma demonstração real, não é computação gráfica. Então, existe um mundo de diferença entre aquela motocicleta de 1870, 1880, com essa motocicleta de 2020. Né? E esse mundo faz com que as pessoas que, muito possivelmente, naquele momento, olhavam para aquela motocicleta e falavam assim, eu não preciso disso, é uma coisa ridícula andar numa motocicleta que eu tenho que acordar 2 horas antes para poder acender o carvão, colocar água, esperar a água ferver para poder sair e andar 5 km por hora na motocicleta. Mas a gente, se olhar bem, isso aqui é a evolução daquilo lá. Então, para chegar aqui, nessa motocicleta, a gente teve que passar por aquilo lá, por aquele momento, né? E o metaverso, talvez a gente esteja no momento da motocicleta a vapor. Eu não diria que ainda na motocicleta a vapor. A gente já deu um passo adiante. Ele já existe, né, uma experiência agradável no metaverso e tal. Mas ainda não é tudo aquilo. Ele ainda não é essa motocicleta, né, que se equilibra sozinha, toda futurista. Não, ele ainda não chegou nesse ponto. Né? E eu mostrei, na verdade, esses dois extremos, porque na área de tecnologia a gente tem muitos casos assim. Olha, isso aqui é a polícia de Dubai testando um drone para os policiais fazerem patrulha na cidade usando drone. Isso ainda vai evoluir muito, logicamente. Eu acho que é muito arriscado. A maioria dos policiais não iam querer usar um drone, que se você cair, você é morto pelas hélices do drone. Imagina o barulho que isso faz, né? Você sobrevoando uma cidade com gente embaixo, o risco, o vento, né? Tem muitas coisas ruins ainda nessa tecnologia, né, que precisam melhorar. Elas vão evoluir, a gente vai melhorar para alguma coisa melhor do que isso. Mas hoje é algo que chama atenção porque é um pioneirismo, a inovação, assim como o metaverso. Chama a atenção de muita gente, mas ainda não é prático. Existem muitas coisas para a gente consertar. Assim como esse barulhento drone. Que, aliás, não sei se vocês sabem, drone é o nome em inglês para zangão. O zangão da colmeia de abelhas. E é exatamente por causa do zumbido do zangão é que a gente dá o nome de drone para esse tipo de veículo voador. E aí eu vou fazer um paralelo com a tecnologia de informação e as redes, a internet. Esse cara, chamado Theodore Nelson, é professor da Universidade de Berkeley, e ele escreveu um livro em 1974 falando sobre o hipertexto. Né? E ele falava sobre hiperlinks, hipertexto, a facilidade de você poder pular de um conteúdo para outro, onde você tem uma palavra que você quer saber mais, e aí você consegue automaticamente ir para outro conteúdo, que seja um vídeo, uma foto, um áudio, outro texto, algo assim. E ele falou tudo isso lá no livro de 1974, e todo mundo achava que ele era doido. Na verdade, ele era meio doidão mesmo, mas doidão de
psicotrópicos. E ele não é ainda. Mas ele criou lá, naquela época, uma tecnologia que não era possível de ser implementada. E porque a tecnologia existia na cabeça dele, né? Era uma teoria sobre o hipertexto, que não existia. Os computadores da época não conseguiam implementar isso. Aí precisou de praticamente 30 anos para o Tim Berners-Lee criar o protocolo HTTP, a linguagem HTML, a web. A web foi criada por esse cara e ele implementou a ideia do Theodore Nelson, o pessoal chama de Ted Nelson, lá de 1974. Então, para que a gente tenha hoje a web, teve que um maluco lá nos anos 70 pensar na web, escrever um livro dizendo que as maravilhas que seria aquilo. O metaverso nós estamos ainda evoluindo, tem gente falando, testando, né, explorando e tal, né, sobre o como vai ser, mas tem coisas que a gente vai precisar implementar ainda, que ainda não estão funcionando da maneira como a gente queria. Então, o metaverso, ele só vai existir porque existe o HTML, que foi criado lá nos anos 90. As tecnologias, elas vão se acumulando. A gente aprendeu a usar, por exemplo, a web como um suporte para a educação, para o estudo. A gente usa Moodle, né, um ambiente virtual de aprendizagem, e a gente só usa o Moodle porque existe o HTML. A gente só usa o Moodle porque o Ted Nelson, não, podia ter sido outra pessoa, mas o Ted Nelson pensou no hipertexto, né, nos hiperlinks, lá em 1970. E hoje a gente usa isso no ambiente virtual de aprendizagem, onde você implementa o seu curso, o seu conteúdo, faz essas conexões todas, conexões de conhecimento. Né? Um link é uma referência que te leva imediatamente a um outro conteúdo, que pode te trazer de volta ou te levar a um novo conteúdo, e assim por diante. Então, o metaverso, ele existe e vai existir porque existe o HTML, e nele a gente vai implementar coisas que foram teoricamente pensadas, como lá no livro do Neil Stephenson, lá de 1992, a gente vai implementar aquelas coisas que na época só existiam no livro, só na teoria. Mas no metaverso a gente vai poder executar aquilo, que as ideias de algumas pessoas tiveram lá atrás. Tem um cara que eu gosto muito, chamado Mark Weiser, ele infelizmente morreu novo, e ele falava sobre computação ubíqua. Só que quando ele falava isso, o computador mais leve que existia pesava 30 quilos. E computação ubíqua é uma computação que está em todos os lugares que você não percebe. Também chamava de computação, eu falei educação, desculpa, computação pervasiva, porque ela está em todos os lugares, ela está presente em todos os lugares. E, na verdade, quando a gente olha ao nosso redor, nós estamos cercados por tecnologia da informação, que é ubíqua, está em todos os lugares, é pervasiva, né, ela está se relacionando com a gente sem que a gente perceba, né, o tempo todo, e ela vai nos levar, ou já está nos levando, a esse metaverso. E aí a gente tem que começar a pensar, como é que eu vou usar isso? E aí tem mais alguns vídeos, né, para a gente ver como é que as empresas estão imaginando, né, esse metaverso. Então, imagina-se que as pessoas vão querer jogar, né, mas não só jogar com o joystick, mas vão querer jogar com outras pessoas que são hologramas, que eu posso trazer para o meu ambiente, lógico, com o uso de um óculos, sempre, né? Apesar que esse óculos é um óculos bem menor, né, bem mais leve, mas esse óculos não está disponível com esses recursos aí. E aí que você vai poder fazer realidade aumentada, que é você unir a realidade física com a realidade virtual, né, e com essas combinações de imagens você tem um ambiente de realidade aumentada, que a gente já tem hoje, né, não com esses recursos de óculos, né, mas quem jogou Pokémon GO sabe o que é a realidade aumentada, né, que você pega imagens do ambiente real e se junta com imagens criadas por computador. Então esse é mais um vídeo da Meta, mostrando que as pessoas vão querer criar hologramas, né, para poder se relacionar com outras pessoas. Aí um exemplo dentro da área de educação. Actually, I have to write this paper. Will you help me? Let's take a closer look. What part of the solar system are we talking about? Saturn. If you were taking astrophysics, you could study in the metaverse. Did you know that rings are made up of billions of icy particles? Really? Look at this. Então, a experiência é muito interessante, o potencial disso é muito grande para qualquer tipo de educação, né? Para a astrofísica, mas também para a história. Para a história, então, imagina, você
imergir no mundo que não existe mais. Ancient Rome. Imagine standing on the streets, hearing the sounds, visiting the markets, to get a sense of the rhythm of life over 2,000 years ago. Imagine learning how the Forum was built by actually seeing the Forum get built right in front of you. Então, as empresas estão mostrando muito potencial e tem algumas que já estão oferecendo, inclusive, serviços. Aqui é um casamento que foi feito no metaverso, onde os noivos convidaram, né, um grande número, né, de convidados para participar no casamento deles no metaverso. E eles, no dia, no horário combinado, entraram lá e utilizaram, né, um serviço de uma empresa que já oferece esse serviço, cobra, né, para que você possa utilizar esse ambiente. Você manda convite para as pessoas, elas também entram no metaverso. Você pode utilizar o óculos de realidade virtual ou não. Então, se você quiser ter uma experiência mais imersiva, você pode colocar o óculos. Se não, você pode usar na tela do seu computador mesmo, movimentando lá com os setinhas do teclado ou com o ponteiro do mouse. Você pode comprar presentes ou doar criptomoedas para os noivos, né? Só apontar para aquele QR Code que apareceu ali agora há pouco. Então, tem um monte de empresas explorando, né, e tentando descobrir como é que vai ser o metaverso como um ambiente de negócios, como vai ser o metaverso um ambiente, inclusive, para relacionamento social. O casamento, né, é um evento social e as pessoas já estão utilizando. Esse não é o único caso, foi um dos. Mas vocês veem que a qualidade das imagens ela é bem diferente daquelas das propagandas da Meta, da Microsoft, né, do Google e de outras. Por quê? Fazer aquilo com aquela qualidade que vocês viram, por exemplo, agora há pouco, no exemplo lá de astrofísica, de história, aquilo custa caro. É tão caro quanto criar um filme para o cinema. Né? Então, o que a gente tem hoje, em matéria de medalha, é mais ou menos isso que vocês estão vendo aí. Que parece muito mais um joguinho dos anos 90, né? Lá, quem jogou Super NES, aí, quem jogou os jogos de videogame lá de 20 anos atrás, é muito mais parecido com aquilo do que com essas imagens que a gente vê nas propagandas, né, do metaverso. Mas existe uma evolução natural da tecnologia, que assim como os jogos evoluíram, né, os jogos para o Xbox, né, para o PlayStation 5, hoje que são ambientes, né, fantásticos e tal, o metaverso tem esse potencial de chegar até lá. Aqui é um exemplo do Walmart, que criou lá um supermercado virtual para você poder fazer compras, né, para as pessoas experimentarem fazer compras no metaverso, usando o óculos de realidade virtual, e que você, na verdade, não precisa andar pelos corredores. Os corredores, eles aparecem, né, as gôndolas aparecem para você, elas sobem e trazem os produtos até você só tem que esticar a mão, escolher os produtos e colocar no seu carrinho de compras, né? E aí tem a mesma, semelhante, né, a uma experiência que você teria no supermercado, mas com informações extras, né? Você consegue ter mais dados, você tem como é um comércio eletrônico, né, B2C, Business to Consumer, a variedade de marcas e itens que você vai ter vai ser muito maior do que você ir no supermercado da sua cidade, né, porque você está comprando de uma grande rede e tal. Então tem uma série de vantagens, mas também tem algumas desvantagens. Será que a gente vai ficar, na hora de fazer compra, né, vai querer fazer esse ritual de colocar um óculos, depois ficar movimentando o braço para lá e para cá? Talvez seja mais confortável usar o mouse e clicar aqui e ali do que você ficar, né, levantando os braços para pegar os produtos virtualmente, né, nas prateleiras do supermercado. Mas isso é algo que as empresas estão testando, a gente vai testar, vai ver se compensa, se não compensa, né, para ver se vale a pena, mas só para mostrar, o Walmart, maior rede de varejo do mundo, está lá, a maior rede de supermercado, está lá no metaverso fazendo testes, tá? Vendo se isso vai ser aceito pela sociedade. Aqui, no outro exemplo, a gente, não sei se vocês, né, já repararam, mas sexo vende, e muitas das tecnologias que a gente tem hoje, elas desenvolveram no momento que elas desenvolveram. Lógico, aqui eu não vou mostrar nada proibido para menores de 18 anos, mas isso é uma propaganda, né, de perfume, mas que toda uma característica, né, sensual e tal, porque, só para exemplificar, que algo que vai impulsionar o metaverso também é o mercado
né, de adulto, de entretenimento adulto, erotismo, isso tudo. A maioria das tecnologias que a gente tem hoje se desenvolveu rapidamente por causa disso. O próprio videocassete, né, a fita VHS, DVD e outros tipos de tecnologia que a gente usa foram impulsionadas no momento em que a indústria do entretenimento adulto olhou para aquilo e falou, vamos usar isso, né? E aí você tem uma expansão, né, muito rápida, se coloca muita atenção naquilo lá. É só para exemplificar que tem em todas as áreas, né? A gente não vai ter só a educação, bibliotecas virtuais, onde você vai, né, consultar livros e ter acesso a ambientes, né, do Roma Antiga, né? Não, vai ter entretenimento de todos os tipos, para todos os gostos, né? A gente já tem algumas coisas, né, desse tipo hoje em dia, que é só uma demonstração, e nós temos uma série de tecnologias que precisam evoluir também para que a gente chegue, né, ao momento em que você fala assim, agora tá tudo pronto, né, para o metaverso. Tem muita coisa que vai evoluir junto, estão relacionadas, não é que umas dependem das outras, mas estão relacionadas, né? O hype em torno do metaverso também é porque muitas tecnologias ainda não descobriram como é que elas vão convencer as pessoas de que elas são importantes. E elas falam assim, não, você vai precisar disso para o metaverso. É um exagero, não é sempre assim, não. Mas tem várias tecnologias, como a própria realidade virtual, que é necessária, né, para a gente ter o metaverso. O 5G está tentando achar um jeito de convencer as pessoas que você precisa comprar um telefone 5G, nós precisamos colocar um 5G na tua vida, porque, na verdade, tudo que a gente faz hoje com 4G, a gente, né, não precisa mais do que a gente tem hoje, né? Possivelmente, a gente vai ter novas tecnologias que a gente vai precisar do 5G de telefonia celular. NFT, os tokens não fungíveis, né, que são as tecnologias muito utilizadas hoje para você garantir a originalidade do conteúdo digital, né, que é o primeiro item digital criado. Então, existe todo um potencial de negócios, de comércio, de objetos, de coisas, de imóveis digitais dentro do metaverso. Então, o NFT vai ter uma importância grande nisso, porque as pessoas vão querer adquirir itens, né, que sejam originais, porque no mundo digital é muito fácil copiar as coisas, mas se eu quiser algo que eu tenha garantia de que é original, foi vendido originalmente por quem tem direito de vender aquilo, principalmente para evitar a pirataria e tal, a gente vai ter que ter NFT. O próprio blockchain é uma tecnologia básica para o NFT, que é um blockchain, eu até exemplifico que é meio que um cartório digital, né? O blockchain, ele garante, ou ele aumenta a possibilidade de você rastrear as coisas, né? Então, as criptomoedas vão crescer bastante, os negócios vão ser feitos, né, muitos deles em criptomoeda, naquele próprio vídeo do casamento, lá as pessoas podiam dar criptomoedas de presente para os noivos e etc. Tem uma série de tecnologias de avatares, mídias sociais, e, né, a inteligência artificial, jogos, tudo. A gente tem muita coisa para desenvolver e que estão envolvidas, né, com o metaverso também. E aí tem um exemplo de metaverso que pouca gente associou, né, quando as pessoas começaram a falar de metaverso, aí algumas pessoas lembraram, mas tinha lá um jogo chamado Second Life. Se a gente for pensar bem, o próprio The Sims, né, o SimCity, que acho que é anterior ao The Sims, é um metaverso, onde você, lógico, na época não usava óculos, né, de imersão na realidade virtual, mas é um metaverso, é um universo além do nosso universo, do universo, né, que seria o paralelo, né? Ele é baseado num mundo, né, por isso chama Second Life, é a minha segunda vida, eu vivo a minha primeira vida aqui, né, e a minha segunda vida eu vivo online nesse jogo, que ele para produzir alguma coisa no metaverso é muito caro, ainda é muito difícil para você criar uma coisa do zero. Você precisa ter uma infraestrutura muito robusta. Você, como empresa, como instituição, como uma universidade que quer construir, por exemplo, um ambiente virtual no metaverso, construir você mesmo. Isso ainda é muito caro. Então, uma infraestrutura tem que ser muito robusta para rodar programas muito pesados. Tem que ter desenvolvedores em 3D, que são poucas pessoas que têm condições de criar esses avatares tridimensionais, não é qualquer um. Você tem que ter sonorizadores, porque o mundo virtual tem que ter som, né? E você tem que produzir sons, efeitos especiais, músicas, tem que ter, eventualmente,
compositores e compositoras, né, arte finalistas para fazer todo esse, né, o acabamento de cenários, de roupas, produtores, modeladores, né, que criam os modelos, os avatares, animadores. Então, a gente tem videomakers, né, tem um monte de profissionais especializados que você precisa para você criar algo genuíno no metaverso. Então, ainda é pouco acessível para quem quer produzir conteúdo e criar coisas para colocar no metaverso. Por isso que quem está envolvido são Facebook, Microsoft, Google, Apple, né? Elas têm dinheiro para torrar, para poder fazer tudo isso daí, contratar milhares de pessoas, né, como essas aí. Mas você pode usar, por exemplo, recursos que essas empresas já estão disponibilizando. Por exemplo, o Facebook, ele criou um ambiente, né, chamado Horizon, que você pode utilizar salas de reunião, que você pode marcar uma reunião, chamar as pessoas, realizar essa reunião no metaverso, usando um recurso gratuito do Facebook. Só tem um detalhe, você tem que ter um óculos comprado da empresa Oculus, né, o Rift, o Quest, que é aquele óculos de 5 mil e poucos reais lá, para poder fazer as suas reuniões aqui, né, nesse ambiente, né, que o Facebook chamou de Horizon Workplace, né, o local de trabalho Horizonte. E aqui tem um vídeo mostrando uma aula, né, ou uma reunião, que você pode convidar as pessoas, aquele está usando o óculos aqui, lá do lado esquerdo embaixo, mostrando o próprio Thiago, né, o avatar dele do lado direito, né, então toda a movimentação que ele faz, ela é capturada e é mostrada como se fosse um boneco, né, e a visão que ele tem. Então aqui, do lado esquerdo superior, a gente tem a visão que o Thiago tem da sala, do ambiente. E aí a sala tem um quadro, onde ele pode escrever, mas ele pode escrever como se fosse um tablet, né, em cima da mesa, e o que ele desenha aqui aparece no quadro lá atrás, né, mas ele também pode se levantar, ir lá no quadro e rabiscar, desenhar, como se estivesse realmente numa sala de reuniões. Então, esse ambiente é um ambiente que você pode utilizar, por enquanto, oferecido pelo Meta, pelo Facebook, gratuito, você pode comprando óculos também, pagando tanto assim óculos, né, tem que ser gratuito o ambiente. Mas, então, o que vai acontecer nesse início é que essas grandes empresas estão criando esses ambientes para poder oferecer algo para que você teste, que você comece a entender como funciona, para que serve, para fazer, né? Será que isso vai dar certo aqui nas minhas reuniões? Será que eu consigo montar um curso? Né? E aí vocês estão vendo que é possível fazer, né, montar todo um curso e oferecê-lo através de um ambiente, né, como esse metaverso. Né? A experiência vai ser bastante interessante, mas tem aquele detalhe, você vai ficar aí algum tempo com esse trambolho na cara, que dependendo se o conteúdo não for muito interessante, muito atrativo, as pessoas vão se cansar rapidamente, né? Depois que deixa de ser novidade, as pessoas vão se cansar rapidamente de ficar, né, com um óculos de 1 quilo pendurado no rosto. Mas é algo para experiência, para você trazer, né, e começar a testar, entender o potencial, é algo que a gente pode já ter acesso, desde que você esteja disposto a comprar um óculos da Oculus, o nome da empresa Oculus, que hoje é da Meta, que é dona da empresa Oculus. Oculus com U no final, Oculus e com K. Bom, esse aqui então é um exemplo que vocês já viram, mas é aquele negócio, né? O HoloLens da Microsoft, aí você vai ter que resolver, quer comprar um Quid ou um HoloLens, R$54.900. Então é assim, uma decisão difícil ainda, não é tão natural ainda. Você vou entrar no metaverso, é só comprar um óculos lá. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos. A gente tem empresas, como eu comentei, o Meta, que criou um ambiente super legal, como vocês viram no vídeo lá, aquele vídeo é algo real, né? Algo que já está disponível para a gente poder usar do Horizon Workplace lá. Esse aqui é uma outra empresa que oferece um serviço em qualidade inferior, mas também acessível. Você pode baixar tanto o aplicativo do celular, como usar óculos ou usar na tela, né, do computador, onde você pode criar um evento, fazer um congresso, uma feira, uma palestra, tem os mundos virtuais também, você pode criar o seu próprio mundo virtual e convidar as pessoas para virem, né, usar esse mundo virtual, pode fazer negócios ali dentro, montar uma lojinha, fazer uma feira, expor coisas virtuais, né, e você paga
para usar, né? É algo que é mais acessível do que você querer criar do zero. Outro exemplo aqui também, de Centraland, também é outra empresa que oferece, né, um serviço parecido, né, que é um ambiente que você pode entrar, viver a sua vida lá, comprar coisas, comprar roupa, comprar acessório, e ficar naquele mundo, né, virtual, vivendo lá, semelhante ao Second Life que eu citei antes. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o Second Life. Aliás, agora eu vou falar, porque eu já vivo no Second Life desde 2006. Tá certo que eu não vivo todo dia, mas eu criei em 2006 o meu avatar, que é o George Chandra, que é esse sujeito. Eu falei assim, mas não parece nada contigo, mas isso que é legal do mundo virtual, eu posso ser quem eu quiser. Aqui eu sou um velho de cabeça branca, se eu posso ser um rapazinho, né, de 20 e poucos anos. Então, eu criei um avatar, né, no Second Life lá em 2006. O Second Life existe desde 2003. Então, para vocês verem, nós temos aí 19 anos que esse ambiente, que é muito semelhante ao metaverso, só que antes a gente não usava com óculos de realidade virtual, hoje você pode utilizar, né, ele permite que você use e tenha uma imersão, né, bem forte dentro do Second Life. E eu vou mostrar aqui bem rápido, eu estava com o Second Life aberto aqui, vou mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui e compartilhar. Vocês estão me ouvindo? Está tudo ok? Está tudo muito... Sim, professor, tudo ok. Tá, joia. Deixa eu estou só vendo a minha tela aqui. Fique tranquilo, estou acompanhando aqui o chat. Tá, joia. Então tá aqui. Esse sou eu, né? O George Chandra, que está aqui de costas aqui, mas se vocês quiserem ver de frente, colocar áudio. Aqui eu estou num ambiente, né, que eu poderia estar usando óculos de realidade virtual, e aí, lógico, teria uma experiência muito melhor. Mas aqui eu posso caminhar, conhecer pessoas, nesse momento tem várias pessoas aqui na sala. Então aqui tem, por exemplo, se eu quiser assistir um culto, eu posso, uma balada, eu posso, está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, tem milhares de pessoas fazendo coisas aqui nesse ambiente, e aí eu vou interagindo, conversando com as pessoas, se eu quiser, logicamente. Deixa eu mostrar aqui. Opa. Esse aqui sou eu, lá de frente. Eu posso... Tá meio pesado aqui, né, porque... Ó, uma visão lateral. Procurar um lugar mais animado, né? Vamos ver aqui, não está muito animado, não. Então, tem destinos. Social Island. Vou teletransportar para esse local aqui. Aí eu estou indo. Aqui, eu já aviso que Second Life não é um ambiente kids-friendly. Então, não é para crianças. Então, às vezes, você encontra linguajar não muito apropriado para crianças. Então, lógico que a criança não deve usar, mas, né, se você é adulto e quiser experimentar, é gratuito, tem vários locais onde você pode conhecer gente, pode interagir com as pessoas, tem gente muito esquisita nesse Second Life. Aqui ele está carregando, até o Taz ali, ó. Alguém que usou o Taz. Ele fiava demais. Como um avatar. Aí tem gente falando, eu estou ouvindo algumas pessoas falarem, tem gente no chat escrevendo algumas coisas, né? Não vou interagir com ninguém aqui agora, seria uma falta de educação com vocês, né? Mas aqui eu posso, igual a gente fazia no passado com o bate-papo do UOL, eu posso pular, posso voar. Aí, ó. E aí a gente faz, né? Para quem nunca viu... Hélio, para quem não conhece Second Life, essas pessoas, né, com que você está interagindo são pessoas mesmo, né? Assim como eu, que criaram, né, os seus avatares. E lá, tem gente de patinete, tem punk, tem hippie, tem, né, hip hopper, tem gente de tudo quanto é jeito, tem mago, tem de tudo. Tem dançarino, tem equilibrista, olha lá, você vai encontrar de tudo nesse mundo. E aí você vai interagindo com as pessoas, olha que figura aqui, de chapéu mexicano. As pessoas escolhem o avatar, a roupa que elas querem usar, né? Isso é só para dar uma ideia, né? Vou passar um pouco, o som aqui tá.
Aí, o som da balada tá alto. Era só para demonstrar bem rapidamente, tem um mundo de coisas aqui, só para vocês terem ideia, o mapa, né, do Second Life, aí você, isso aqui é o mundo do Second Life, e você pode escolher um pontinho desse, clicar ali em cima e ir para aquele local, e aqui tem de tudo. Tem, e aí, por que eu estou mostrando isso como possibilidade, né, não aparece o metaverso para educação? Você pode convidar seus alunos e fazer você pode criar um espaço aqui dentro, né, e convidar as pessoas para ter uma aula aqui, para se relacionar com as pessoas numa atividade, por exemplo, uma reunião de trabalho. Eu vou fechar aqui agora, era só para vocês terem uma ideia, né, numa reunião de trabalho ou num projeto em conjunto. Ele é você mesmo? Como é que é? Um aluno sem querer abrir o áudio. Ah, tá. Então, como eu disse, era só para, bem rápido, só para mostrar isso para vocês. E mostrar, ou seja, o metaverso, ele existe, o Second Life está aí como prova disso. Ele foi criado em 2003, o criador é o Philip Rosedale. Interessante, olha como é que a realidade virtual e o metaverso tem uma atração, né? Consegue atrair as pessoas. 75 milhões de pessoas criaram uma conta no Second Life, nesses 19 anos. Então, é muita gente, né? São muitos países, não tem 75 milhões de pessoas. Mas as pessoas têm a curiosidade, elas criam a conta, entram lá. Eu mesmo já passei, às vezes, mais de anos sem entrar no Second Life. Eu só entrei, na verdade, agora, porque o metaverso, cara, como diz, está na moda. Eu falei, cara, o Second Life é o metaverso, vou lá para lembrar como é que era. Aí eu voltei, entrei lá, né, para ver como é que estava o mundo lá. Não mudou muita coisa de quando eu criei minha conta lá. Mudou assim, hoje meu computador me dá uma experiência muito melhor do que o computador que eu tinha lá em 2006, né? E era bem pior a qualidade das imagens e tal. Mas aqui, para vocês terem uma ideia, 75 milhões de pessoas se interessaram por usar o Second Life. Mas só tem 900 mil contas ativas, ou seja, pessoas que entram pelo menos uma vez por semana no Second Life. Aliás, mentira, uma vez por mês. Pessoas que entram uma vez por mês são considerados usuários ativos. Então, é um número pequeno comparado a 75 milhões. Então, você tem um interesse muito grande, mas no final das contas, quem usa na prática é uma porcentagem muito pequena. Quem utiliza frequentemente, que tem uma vida realmente, uma Second Life de verdade lá, é muito pequeno. Mas, assim, é algo que com esse todo o hype, né, do metaverso, isso deve mudar. Tanto que o Philip, que é o fundador do Second Life, ele desistiu da realidade virtual em 2017, porque ele achou que não tinha futuro, ele já tinha batalhado, quebrado a cabeça demais com o Second Life e com outras coisas, e ele largou mão, foi fazer outra coisa. Mas aí agora, com o advento do metaverso, com o hype do metaverso, ele voltou para o Second Life 2021, né, e vai investir na melhoria, no aprimoramento, para que o Second Life seja realmente um metaverso viável, possível para as pessoas utilizarem. E ainda está no processo, né, de melhoria, de mudança. Então está aí o Philip Rosedale, o cara visionário. Lá em 2003 ele criou esse metaverso, que não tinha esse nome, as pessoas não chamavam de metaverso, chamavam de um jogo online que você tinha de realidade virtual, né? E isso, como está provado por 75 milhões de pessoas, atraiu muita gente, mas não conseguiu reter a atenção das pessoas. Por isso esse questionamento, né, do metaverso. Ele não está pronto ainda. E ele não está pronto desde 2003, né? Tem muito ainda para evoluir, para ficar pronto, né? E o próprio Mark Zuckerberg, ele falou, o projeto Metaverso fará a Meta, né, a empresa do Facebook, perder dinheiro por 5 anos, essa matéria de agora, de maio. Então ele já publicou para os meus acionistas, não se preocupem, nós vamos perder dinheiro 5 anos para depois começar a ganhar dinheiro com o metaverso. Então, até essas grandes empresas, e até quem tem muito dinheiro para queimar, sabe que não é algo para hoje ou para amanhã. Mas quem sair na frente tem mais chance de aproveitar o pioneirismo. Então, tem aqui algumas empresas, essa é brasileira, então, porque às vezes tem uma dificuldade de usar o recurso, né, de um site em inglês, né, ou um serviço, um aplicativo em inglês. Essa é uma empresa brasileira que oferece um recurso parecido,
para negócios, então você pode, é o Live Planet, é o primeiro metaverso do Brasil, mentira, né? Não, mas eles falam isso para poder, né, te convencer. Mas eles são realmente um ambiente onde você pode realizar atividade, palestra, eventos, dar aula, fazer reunião, tudo isso. Você não tem que pagar, lógico, o uso, eles vão te cobrar, mas você pode baixar um software, rodar isso no seu computador, chamar as pessoas para participarem, e você vai pagar por uso, né, que é interessante, ao invés de você ter que desenvolver o seu próprio. Outro exemplo, estou citando exemplos assim, são alguns só, existem muitos já, tá, mas são alguns. Esse é o Eduven, que é mais focado na própria área de educação, 10 razões para fazer um evento do metaverso em 2022. E aí, também é um serviço que você paga para poder utilizar, e se a gente pensar bem, olha só, nesse Eduven, você pagar por mês R$1.000 para ter um ambiente onde você faz reuniões, até 100 usuários, né, podem participar ao mesmo tempo de reunião, onde você faz evento, dá palestra, é o preço que você pagaria, não, você pagaria muito mais, num pequeno escritório para poder realizar essas atividades presenciais. Né, para poder ter um escritório bem pequenininho, você pagaria mais do que R$1.000, logicamente. E aqui você está pagando o aluguel de um espaço virtual. Você pode colocar até 100 pessoas. Se você estiver disposto a pagar R$1.500, até 500 pessoas ativas, né, dentro do mesmo ambiente, onde você pode realizar uma série de atividades, como eu falei, pode fazer até uma missa, um culto, uma balada, um casamento, o que você quiser. Mas a maioria das pessoas está usando para negócios, para reuniões de trabalho, para palestras, né, para cursos, e esses são serviços acessíveis, né, que você pode pagar por uso. Usou, né, paga aluguel, vamos dizer assim. Então, como eu disse, é possível começar a usar sem comprar equipamentos caros, apesar de todo falar do metaverso, né? Você precisa ter um óculos de R$55.000? Não precisa. Né? Você pode utilizar um ambiente virtual desse na tela do seu computador. Né? Não, a imersão vai ser inferior, lógico. Se colocar um óculos de realidade virtual, vai ser melhor. Eu tenho óculos aqui de RV, não está aqui, estava aqui próximo, mas não está aqui, senão eu ia mostrar para você. É um óculos que custa R$40. Você compra no Mercado Livre R$40. Por quê que ele é tão barato assim? Porque, na verdade, a tecnologia dele está aqui. É um óculos de plástico, ele é só uma carcaça de plástico, igualzinho aqueles óculos que você viu lá. Mas você tem que baixar um aplicativo no celular, colocar o óculos o celular dentro do óculos, e aí você vai ver as imagens em realidade virtual que são produzidas na tela do seu celular. Então a tecnologia está toda aqui, o óculos é só plástico. Custa R$40, você encontra no Mercado Livre para comprar. E aí, no Shopee também, qualquer um desses. E aí, dá para começar com esse tipo de equipamento. Né? Não é uma maravilha, né? Não é o óculos de 5.000, 100.000, a experiência não vai ser a mesma. Mas dá para usar, e dá para usar na tela do computador também. É preciso ter uma estratégia para você fazer isso, né? Para fazer sentido. Não é só, vamos fazer uma reunião no metaverso porque o metaverso é novo. Não. Por que vai ser no metaverso? O que vai ter lá que vai ficar melhor do que uma reunião que eu poderia fazer presencial? O que eu poderia fazer pelo Zoom ou pelo Meet. Né? Então, tem que ter uma estratégia que faz sentido, senão as pessoas não vão entender nada. Para que isso? Bobagem é essa, né? Ainda muitas experiências gratuitas, então dá para a gente aproveitar muita coisa ainda, porque muitas empresas estão querendo mostrar o que elas sabem fazer, o que elas têm. Então dá para testar muito ambiente virtual ainda, muito metaverso, que é para degustação. Né? Então aproveite o momento, porque no futuro quase todas as ferramentas boas, gratuitas que a gente tinha, uma hora viraram pagas, né? Quem começar agora vai estar mais bem preparado lá na frente. Então, aproveitar agora para conhecer e entender dessas tecnologias é uma boa estratégia. Cuidado com as expectativas exageradas, por isso mesmo eu já comecei essa palestra já falando sobre os problemas, né, para não falar que o metaverso é maravilhoso, está tudo lindo, vai ser ótimo. Não, né, vai ter muitos problemas ainda, né, depois isso tende a mudar. É curioso, né, estar no metaverso, mas ainda é cansativo, é algo que a gente tem que estar disposto a usar não é natural usar um óculos, né, daquele tamanho, mesmo esse aqui, que é só plástico, né, você colocando um celular aqui dentro, o celular pesa 250 gramas, né, então, mais o peso do plástico aqui, a gente tem aí pelo menos um meio quilo, né, de peso, né, pendurado no rosto. Então, é cansativo para longos períodos.
vai evoluir para algo mais natural. A gente vai, eventualmente, ter um óculos parecido com o óculos normal, que a gente consiga estar no metaverso, mas isso são testes ainda, ninguém conseguiu fazer. E fique atento à cibersegurança, porque o metaverso também, assim como eu falei, o Second Life, por exemplo, não é um ambiente amigável para crianças. E pessoas, às vezes, entram no metaverso e se sentem muito à vontade, porque, né, é imersivo, e vai ter muito crime, vai ter, da mesma forma, crimes virtuais, roubo de informações, a própria pedofilia. É um lugar que a gente tem pessoas são imperfeitas, e os problemas que a gente tem no mundo real, a gente vai ter no metaverso também. Então, fique atento à cibersegurança, cuidado com a sua intimidade, porque a privacidade vocês não têm mais. Quem tem rede social não tem privacidade. Então, eu só recomendo que tome cuidado, guarde pelo menos a sua intimidade. Né? A privacidade já foi faz tempo, há uns 10 anos, quando vocês entraram na primeira rede social lá. Bom, eu, como a Letícia já apresentou, então vou passar bem rápido, eu sou professor aqui da Unifal, mas também sou pesquisador da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública em Brasília. Tenho doutorado em Engenharia de Produção, mestrado também em Engenharia de Produção, graduado em Administração e Computação, sou palestrante e futurista, como eu disse para vocês. Quem quiser me encontrar não é nada difícil, eu estou em todas as redes sociais, então aí tem meu contato, meu e-mail, mas se procurar LinkedIn, é fácil de me achar, procurar @Elionetti, me acham aí no Instagram, no Twitter, tudo quanto é lugar, é fácil de me achar, e se alguém tiver alguma dúvida, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, e agora, se quiser tirar alguma dúvida, estou à vontade. Ask me anything. Momento do tira dúvidas. Deixa eu encerrar o compartilhamento aqui. Já encerrou? Já. A palestra foi ótima, professor. Alguém gostaria de apresentar algum questionamento? É interessante que eu estava lendo alguns dias atrás um artigo que estava falando sobre o uso do metaverso no âmbito da educação. E falou-se sobre a possibilidade, né, de levar o aluno, né, à próxima realidade, né, de alguns contextos que às vezes ficam abstratos, né, no momento da explicação do conteúdo. E até mesmo pelo fato, né, da nova geração de alunos, né, ser caracterizada como nativos digitais e se interessar muito, né, por tecnologia e até mesmo, né, pela ludicidade já expressa, né, em jogos, né, o metaverso também seria interessante. Agora, eu achei muito, muito legal também nesse artigo, eles falando como o metaverso poderia ser utilizado pelas instituições privadas, né, como uma forma, né, de dar o up nos negócios, né, por exemplo, né, imagine você convidando, né, os pais interessados em matricular, né, os seus alunos, né, para uma visita, né, virtual na escola, conhecendo todos os funcionários, conhecendo os professores, porque muitas vezes é até difícil você receber uma grande quantidade de pessoas e fazer com que eles, né, tenham acesso, né, desde o diretor até a senhora responsável, né, por fazer ali né, o café. Eu achei isso muito interessante, eles falando do metaverso, né, como uma ferramenta, né, que poderia agregar na captação de alunos. E é uma realidade, né, que está presente, né, e que tende a evoluir, como você falou, não é mesmo, Hélio? Eu vejo assim, eu participei de alguns eventos durante a pandemia que já foram meio que no metaverso, né? Foram ambientes virtuais e tal. E os primeiros, foi onde eu vi isso, que eu falei, pense primeiro numa estratégia antes de fazer alguma coisa no metaverso, porque você entrava no ambiente e não fazia sentido nenhum. Você entrava no local, que era uma bagunça, não tinha uma ordem para as coisas acontecerem, não tinha um guia para dizer onde você ia encontrar as coisas, simplesmente era você entrar numa confusão. Você entrava numa confusão
e as pessoas não se encontravam, não achavam o que elas queriam, o que elas queriam fazer, não tinha ajuda. Depois, mais no final agora, né, no final de 2021, aí alguns eventos começaram a melhorar, porque as pessoas começaram a perceber, não é só, vamos fazer lá no metaverso que está na moda, todo mundo vai querer participar. Então tem que ter uma estratégia. Eu acho que isso é algo que a gente tem que sempre lembrar. Não é só a tecnologia pela tecnologia, né? Tem que usar o metaverso para fazer alguma coisa que a pessoa não teria aquela experiência se ela não estivesse no metaverso. Aí você vamos aproveitar esse recurso para oferecer algo que a gente não dá. Como você disse, ter acesso a pessoas, a locais que seriam caro demais para a pessoa, né, acessar, mas aí você tem que ter uma estratégia, tem que guiar a pessoa pela mão, olha, você vai chegar aqui, vai fazer aquilo, porque como é uma tecnologia muito nova, as pessoas ficam meio perdidas, elas entram no ambiente virtual e ficam assim, e agora? O que eu faço aqui? Igual vocês entrarem no Second Life aí, vai demorar até vocês entenderem onde eu posso ir, o que tem para fazer, onde que eu encontro as pessoas, né? Vai dar uma certa, assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Por quê? Porque o Second Life não tem nenhuma estratégia, ele é só um ambiente virtual para você explorar, né? Se alguém vai fazer alguma coisa focado em aprendizado, em educação, você tem que aplicar a estratégia, você tem que dizer para a pessoa, olha, o conteúdo está aqui, as experiências estão aqui, os projetos você pode realizar aqui, as ferramentas são essas aqui, né? Isso é importantíssimo, ter uma estratégia de uso. Ótimo. Professor, Maria Carolina está agradecendo, disse que foi uma experiência, assim, fantástica. Freitas também está agradecendo pela sua presença, disse que a apresentação foi brilhante. Fernanda está relatando aqui que é um assunto muito interessante, nossa mente fica viajando, imaginando como isso irá fazer parte das nossas vidas. Excelente a sua explicação. Alexander apresentou uma pergunta. Tem alguma relação entre desenvolvimento de hologramas e o metaverso? E metaverso? Tem, a Microsoft com aquele HoloLens, ele é caro, né, aquele óculos de 55 mil reais, ele é caro porque, além da realidade virtual, ele permite que você enxergue hologramas também. Mas isso ainda, como disse, como a gente viu nos vídeos lá, é muito bonito no vídeo. Na prática, só funciona no ambiente controlado, com a iluminação controlada, como dizer, você tem que estar tudo perfeito para que aquilo funcione. Se você tiver alguma coisa fora do lugar, não vai funcionar. Então, holograma é outra coisa, que a gente está, né, para quem é fã do universo Star Wars, aí desde 77 sonha ver a princesa Leia sendo projetada, né, pela R2-D2 lá, né, no filme primeiro Star Wars lá de 77. Então, e aquilo até hoje não é realidade, né? Em 77 estava colocado num filme. Não é que não é realidade, a gente pode fazer, mas é tão complexo e o resultado é tão pífio, é tão ruinzinho, tão fraquinho, que não vale a pena, né, você gastar um dinheirão para fazer algo que vai dar um resultado meia boca. Então, hologramas vão desenvolver também junto com o metaverso, a Microsoft está investindo pesadamente nisso, né? Hoje, por exemplo, é possível, o Branson lá da Virgin, né, que é o magnata inglês lá, ele fez uma palestra outro dia que ele se apresentou como holograma. Ele não estava no local e aí apresentou um holograma e algumas pessoas ficaram em dúvida. E ele? É um holograma? É uma projeção? É não sei o que e tal. Mas isso num ambiente controladíssimo, num teatro que tinha todas as condições perfeitas para fazer aquela projeção, né? Então ali dá para você fazer, mas não dá para você fazer na sala de jantar da tua casa, né? E aí, enquanto isso a gente não chegar lá, isso ainda é uma realidade mais distante do que o metaverso ainda. O holograma ainda não chegou a hora dele. Uhum. A Maria Carolina, ela concorda, né, que realmente o metaverso ele pode, né, agregar muito no processo de ensino-aprendizagem, mas, né, como você mesmo mencionou, há algum tempo atrás, né, a webconferência era algo que para nós professores, né, não seria viável, né, para se promover a aprendizagem. E nós fomos forçados, né, devido à pandemia, e conseguimos identificar a potencialidade, né, das ferramentas, né, de webconferência. Então, ela pergunta, e quanto à tecnologia, né, do metaverso, né, será que ela poderia assustar os professores? Como que nós poderíamos nos preparar para lidar, né, com o metaverso, né, e acabar tentando impedir um pouco, né,
esse certo medo, né, de não obter resultados satisfatórios ao utilizar essa ferramenta? Olha, a primeira recomendação é você, para aprender a usar a tecnologia como professor, como protagonista, que vai criar conteúdo, disponibilizar, é você experimentar como aluno, né? Experimentar como consumidor de conteúdo. É participar de um evento que esteja disponível online, né? Compra um óculos desse aqui lá por R$40 lá no Mercado Livre, põe o celular aqui dentro, né? Entra no evento lá para ver qual que é a experiência, né? Como é que você vai se sentir, para você se colocar no lugar do aluno e ver como é que ele vai sentir também quando você propuser isso para ele, né? Porque às vezes faz sentido para você, mas faz sentido teórico, né? Você ainda não experimentou aquilo do ponto de vista de aluno. E aí você propõe para o aluno, ele olha para você e fala assim, mas para que isso, né? O que tem isso que vai ser melhor do que se eu não usar isso, né? Então a gente tem que experimentar essas tecnologias, esses recursos, do ponto de vista do aluno primeiro, para ver se faz sentido, para depois a gente pensar como que a gente vai usar para colocar o conteúdo à disposição e oferecer esse recurso para ele também. Algumas pessoas, né, quando você... A gente mesmo falou aqui durante a palestra, você repetiu agora, né? Quando você falava, vamos fazer uma aula, ou vamos assistir uma palestra por videoconferência, ou vamos dar uma aula por videoconferência, as pessoas já nem se interessavam. Assistir palestra online, né? Não, se quiser ver a palestra, eu vou lá assistir no auditório e tal. Depois, hoje naturalizou tanto que grandes realizadores de eventos presenciais estão com grande dificuldade de convencer as pessoas a pagarem quase fortunas. Tinha evento que a gente ia, antes da pandemia, pagava R$4.000 de inscrição no evento. Exato, inclusive grandes eventos científicos, por exemplo, o Enompad, agora é totalmente online, né? E antes era até um momento que era esperado até para você fazer viagens, porque em cada ano acontecia, né, num estado diferente, né? Mas hoje as pessoas começaram a visualizar os benefícios, né, de você ter acesso a essas informações, a essas palestras, a esse conteúdo, né, por meio da webconferência, né, dentro da sua casa, de qualquer lugar do trabalho. E aí está difícil convencer as pessoas a voltarem para o presencial. Lógico que sim, se fosse de graça elas iriam, mas, poxa, eu tenho todo um conteúdo de alta qualidade online de graça. Eu vou pagar R$3.000, R$4.000 para ter um conteúdo presencial que ainda tem que pagar a passagem, hospedagem, alimentação. Então, as empresas que trabalham com eventos presenciais, elas estão muito preocupadas, porque elas estão tendo dificuldade em fazer as pessoas voltarem para os locais que antes as pessoas não considerariam a possibilidade de fazer isso online, agora naturalizou. Eu posso fazer online, para que eu vou fazer? Porque é semelhante o conteúdo, né? A experiência é diferente, mas o conteúdo, se for só esse o interesse, né? É muito semelhante. E aí o pessoal está tendo que pular miudinho para poder fazer conteúdo, ou criar experiências, né? Fazer um evento e que não seja só o conteúdo, mas que seja a experiência seja mais importante, porque daí as pessoas vão querer ir por causa da experiência. É igual no Rock in Rio. Você não vai por causa da música, né? Você vai por causa da experiência. Você vai por causa, né, o pacote todo, que envolve a música, o contato com as pessoas, a tatuagem, a chuva, né, o cheiro de banheiro lotado, tudo isso faz parte do pacote, as coisas boas, as coisas ruins. Você vai levar na memória, né, essas coisas também, né, de eventos de educação. A gente vai passar por isso agora, de tentar mostrar para as pessoas, olha, o conteúdo você pode ter online ou presencial, mas a experiência tem que ser presencial. Se o metaverso evoluir, né, vai evoluir, mas enquanto ele não evoluir, a gente vai ter essa diferença, né? E daqui a pouco, tudo bem, o metaverso vai oferecer uma série de coisas que a gente tem na experiência presencial também, mas isso ainda vai demorar um pouquinho, como a gente viu. A Carol aí, oi Carol. Tudo bem? Estou aqui assistindo quietinha dentro de uma sala de aula, ouvindo. Totalmente multitarefa, né? Ela está assistindo a palestra, ela está atendendo aluno, está totalmente. Eu estou fazendo pergunta na palestra, adorei o Maria Carolina. Essa última pergunta, inclusive, né, foi da Carol. A Ana Paula também está parabenizando
o senhor, professor, dizendo que o assunto foi muito interessante, agradecendo pela excelente palestra. Mais alguém? Mais algum questionamento? Ok? Professor, então, mais uma vez, muito obrigada por poder contar com a sua presença aqui novamente. Esse é um evento, né, que foi organizado, né, pelo mestrado em sustentabilidade, juntamente com os cursos, né, de licenciatura em pedagogia, que são coordenados, né, pela Ana Carolina também. Inclusive, aqueles que estão presentes, que são alunos da licenciatura em pedagogia, que estão prestes a formar, informamos que o processo seletivo, né, para a próxima turma do mestrado está aberto, acontecerá a primeira seleção nessa semana, mas as inscrições continuarão, né, e a última seleção acontecerá na primeira semana de agosto, né, então, quem, né, pretende continuar na área de educação, aprimorar aí os seus estudos, inclusive, né, na área de criatividade e inovação, porque nós temos uma linha de pesquisa que explora isso, e o professor Hélio sempre, né, vem no nosso curso, né, para nos ajudar nessa discussão, né, é uma ótima opção, né, estar participando desse processo de seleção. Mais alguém gostaria de apresentar algum posicionamento? Professor Antônio, alguma informação? Ótimo, obrigada, Júlio. Pessoal, gostaria, professor Antônio? Não, só agradecer, né, pelos ensinamentos. Como eu fiquei aqui, eu entrei lá no Second Life, vou dar uma olhada no gráfico, gostei muito. E eu fiquei imaginando aqui, né, professor Hélio, algumas disciplinas que nós temos, como, por exemplo, cirurgia, para medicina, o quanto que nós podemos ter aí no futuro avanços nesse sentido. Né? Para a engenharia, os ensaios destrutivos, ensaios não destrutivos. Então, assim, a potencialidade dessa tecnologia é enorme. E aí eu vejo uma evolução mesmo para o ensino remoto. Né? Hoje nós temos a limitação, que é apenas um vídeo, uma interação que depende muito mais de pessoas, né? Mas a gente vai poder ter aí um gráfico com uma capacidade de mobilidade muito maior do que a gente tem hoje. Eu vejo, então, que essa é a discussão que vai abrir. Eu acredito até que empresas devem surgir aí para fazer o gerenciamento desses conteúdos de aprendizagem futuramente. Então, eu acho que não tem nem retorno mais. Já desenvolver multiversos, né, voltados para o ensino de determinadas disciplinas, né? É uma realidade. Estou prevendo isso. O artigo que eu li, inclusive, teve muita relação com o que o Hélio apresentou. Ele citou como exemplo, né, o uso, né, do multiverso para o ensino de história. Então, assim, você poder levar vivenciar a experiência de um terreno medieval, por exemplo, né? Essa é a verdadeira aprendizagem significativa, né, que a gente tanto discute no nosso mestrado. Okay? É um sonho, né, para a gente que é educador, a gente, né, ter esse tipo de conteúdo, ferramenta, né, as duas coisas associadas e aplicar isso na nossa estratégia de ensino. Mas ainda, infelizmente, ainda é um sonho. É um sonho. Vai depender de políticas, né, principalmente políticas de educação. Temos alguns bons ministros da educação, uma sequência de bons ministros, para que a gente tenha algum sonho mais palpável. Vamos deixar o Facebook, né, investir bastante, né, já sinalizaram que vão perder dinheiro nesses próximos 5 anos devido aos investimentos. Quem sabe, né, daqui a 5 anos temos, né, alguma coisa aí mais concreta para ser utilizado. Enquanto isso, a gente vai utilizando os metaversos mais simples que temos em mãos, né, para né, interagir com os nossos alunos, levando eles, né, a uma experiência mais diferente. E detalhe, né, que o metaverso, ele ficou, pelo menos, né,
quando a gente pensa assim nos adolescentes, né, nos mais jovens, ele ficou muito em evidência, né, principalmente depois do filme do Homem-Aranha, né? E não só o filme do Homem-Aranha, agora esses outros filmes, por exemplo, Doutor Estranho, que agora também estão explorando, né? Então, nossa, é um assunto em alta que já desperta o interesse, né? E aí cai no que a gente falou sobre os jogos, né? Por que inserir os jogos digitais, né? Porque os jogos já faziam parte da vida, né, dos alunos, né, da educação básica, né? Então, automaticamente já despertaria o interesse. Então, quem sabe, né, já começa também a fazer uso do metaverso. Ok, pessoal? Pessoal, disponibilizamos aqui o link, né, com a lista de chamada, estará disponível aí por 10 minutos. Por favor, né, faça um preenchimento. Para os alunos da graduação, né, será computado a CC, e para os alunos do mestrado, né, também será emitido certificado que poderá ser validado como outras atividades. Muito obrigada pela presença de todos, uma boa noite. Mais uma vez, professor Hélio, muito obrigada, tá, pelo apoio. Obrigado a vocês. Esperamos Até mais. poder contar com a sua presença em outro momento aqui. Carol, mais uma vez, muito obrigada pela parceria. Tá joia? Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Gente.